Semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre a relação entre Deus e o sofrimento humano, né? Todos nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, e sobre isso nós falamos na semana passada, depois que o pecado entrou no mundo, entrou a dor, o sofrimento, as lágrimas. Na verdade, nunca foi a vontade de Deus que a humanidade, que nós sofrêssemos, né, que nós chorássemos. Não fazia parte, na verdade, do plano original de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca neste jardim chamado Éden, lugar maravilhoso, onde ali eles tinham a presença de Deus e tinham tudo que eles precisavam. Na verdade, não havia sofrimento, não havia dor ali. Aquele era o plano original de Deus, mas o homem e a mulher, eles caíram, o pecado entrou no mundo. E o pecado chegou até nós, chegou a mim, chegou a você, de tal maneira que a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, e por termos pecado, nos afastamos da presença de Deus, e a morte entrou no mundo, e a dor entrou no mundo. Então, a dor, as lágrimas, os problemas, as dificuldades são inevitáveis, mesmo para aqueles que servem a Deus. Mas puxa, Gui, eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, eu entreguei meu coração para Jesus. Então, será que eu estou livre dos sofrimentos da vida? Será que eu estou livre dos problemas da vida? A notícia ruim que eu tenho para te dar é que não. Nós não estamos livres, mesmo nós que amamos a Deus, mesmo nós que servimos a Deus, mesmo nós que temos a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós todos os dias, nós não estamos livres da dor e dos problemas e das dificuldades que muitas vezes a vida nos traz. É verdade ou não é? Quem nunca sofreu aqui, se você nunca sofreu na vida, o que é, acho que impossível, mas se você diz, Gui, eu nunca sofri, a notícia triste que eu tenho para te dar é que você ainda vai sofrer. Você vai perder uma pessoa que você ama, você vai passar, talvez em algum momento, por alguma enfermidade, vai sentir alguma dor e vai chorar. Essa é a vida, na verdade, como ela é, né? Nós enfrentamos todas estas coisas, mas a pergunta que nós fazemos, nós que andamos com Deus é: aonde está Deus? Será que Deus faz alguma coisa a respeito da nossa dor, do nosso sofrimento? Será que Deus nos resgata deste lugar? Será que Deus traz consolo? E na semana passada comecei a falar um pouco sobre isso e falei sobre as nossas lágrimas que caem, mas na verdade elas não caem no chão. Elas são colocadas como Davi, o salmista, ele diz: guarda as minhas lágrimas, Deus, no teu odre. O odre era um lugar de transformação, onde o suco de uva se transformava em vinho. Vinho representa alegria na Bíblia. Então Deus coloca as nossas lágrimas neste lugar onde só o Senhor pode transformar a nossa tristeza em alegria. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mudanças. O título que eu dei para esta mensagem é: será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai mudar a minha situação? Será que Deus vai mudar a minha história? Será que Deus vai mudar a circunstância que eu estou vivendo? Algumas vezes essa é a nossa pergunta diante de Deus. Deus, eu estou aqui servindo ao Senhor, o Senhor tem visto as minhas dores, o Senhor tem visto a minha lágrima, o Senhor tem visto os problemas que eu tenho enfrentado, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece todas as coisas. E a pergunta é: Deus, será que o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito disso aqui? Será que Deus vai mudar essa situação? Será que o Senhor vai vir com a tua intervenção de tal maneira que essa situação vai ser mudada e transformada e eu não vou mais chorar por este motivo? Aqui, na palavra, nós encontramos um Deus que muda circunstâncias. Na palavra, nós encontramos um Deus que muda situações, que faziam pessoas chorarem, e Ele muda aquela situação, e Ele muda aquelas circunstâncias de tal maneira que depois de mudar a situação e a circunstância, você vai ver em muitos lugares na Bíblia as pessoas se alegrando, festejando na presença de Deus, por aquilo que Deus havia feito em suas vidas. Por exemplo, Salmos 116, versículo 7 e 8 diz assim, o salmista dizendo: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, em muitos lugares, na verdade, você vai ver que
Deus não apenas tirando a tristeza, não apenas enxugando as lágrimas, não apenas trazendo consolo em um momento difícil na vida das pessoas, mas nós vamos ver em muitos lugares na palavra de Deus, Deus fazendo o quê? Mudando situações, mudando circunstâncias, para que então o choro cessasse, para que então o sofrimento acabasse. E eu quero, na verdade, trazer alguns exemplos, mostrar a vida de algumas pessoas que Deus fez isto na vida delas. Elas estavam vivendo momentos tristes, momentos difíceis, momentos de adversidade. Então Deus vem, Deus aparece, Deus muda a situação, Deus muda a circunstância. Deus faz algo poderoso na vida destas pessoas, de tal maneira que agora, antes elas choravam e agora elas estão sorrindo, se alegrando por aquilo que Deus havia feito na vida delas. O primeiro exemplo que eu quero usar, uma mulher chamada Ana. A palavra de Deus a gente encontra no primeiro livro do profeta Samuel, a história de Ana. E talvez você conheça a história de Ana. Para você que não conhece, ela era casada com Eucana e seu marido, ele amava Ana, mas ele não podia dar a ela filhos porque ela era estéril. Naquele tempo onde a poligamia era algo normal e os homens se casavam com várias mulheres, este homem aqui, ele é casado com não apenas Ana, mas ele tem outras esposas também. Sua esposa, uma de suas esposas, o nome dela era, esqueci, vou ler o texto, era Penina, me deu branco aqui. Penina o nome dela. E ele era casado com Penina e Penina podia dar a ele filhos. Ou seja, Penina tem vários filhos, enquanto Ana, uma mulher que amava a Deus, não podia ter filhos, ela era estéril. Seu marido era um homem maravilhoso e cuidava dela, e era um homem presente, mas ele não podia dar a ela aquilo que ela tanto sonhava, aquilo que ela tanto desejava, que era filhos. E ao mesmo tempo que ela era estéril e não podia gerar, não podia ter filhos, ela agora tem que viver debaixo de opressão, porque Penina, outra mulher de seu marido, ela agora zomba de Ana. Ela pega os filhos que ela tem e ela passa mostrando para Ana, provocando Ana, para oprimir a vida daquela mulher. Então, dupla tristeza aqui por não poder ter os filhos que ela tanto desejava, mas também por ver a outra vivendo o sonho que ela tanto queria e ainda ser zombada por esta outra mulher. Então a gente encontra no primeiro livro do profeta Samuel esta mulher aqui triste, essa mulher aqui chorando, essa mulher aqui diante de Deus clamando e derramando o seu coração, dizendo: Deus, olha, eu queria tanto, mas o Senhor não fez na minha vida. E olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 7, eu vou começar lendo com vocês. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, que é Penina, a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Todos os anos ela ia à casa do Senhor. Ela ia com o seu coração triste, ela ia chateada e frustrada pelo que ela estava vivendo. E aí dos versículos 11 a 18 diz assim, ela fez um voto dizendo, um voto ao Senhor: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu declararei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante
já não era triste. Perceba que apenas por conta de uma palavra que o sacerdote que ele entrega a ela diz: vá em paz, mulher. Porque que Deus responda, que Deus faça assim como você tem pedido em tuas orações. Aquela mulher, Ana, sai dali crendo já que Deus iria responder às suas orações. E por isso o texto diz que então ela come, ela já sai dali, seu semblante já está diferente, por conta de uma palavra que ela recebe ali. Nem tinha acontecido nada, ela não tinha engravidado, nada tinha acontecido na sua vida, mas ela recebe uma palavra de que Deus iria ouvir a oração dela e Deus iria responder sua oração. Então ela sai daquele lugar já ali mais contente, mais animada. Mas antes o texto que nós lemos diz que ela andava angustiada de espírito, ansiosa, aflita, chorava na presença de Deus ano após ano, por ela não poder gerar e ter filhos que ela tanto desejava. Aí nos versículos 19 e 20, olha o que diz: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então Deus vem e Deus muda a circunstância. Ana não podia gerar, ela recebe uma palavra, o sacerdote diz a ela: pode ir em paz, mulher, porque Deus vai ouvir as tuas orações. Ela vai embora, ela tem uma noite com Eucana e agora ela está grávida. Deus agora mudou o cenário, Deus mudou a situação, Deus mudou a circunstância. Aquilo que era impossível agora se tornou possível. Agora ela vai gerar, agora ela vai receber a promessa, agora ela vai receber nos seus braços aquilo que ela tanto desejava e sonhava. E olha o resultado disso aqui. Depois de Deus ter mudado a circunstância, depois de Deus ter feito um milagre, depois de Deus ter mudado a situação, olha o resultado. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: então Ana orou assim. Veja como mudou a oração de Ana. Antes de ano em ano ela estava lá no templo orando e chorando, mas olha o que acontece agora de Deus, depois de Deus ter mudado a situação dela. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Então a gente encontra aqui Deus mudando a situação, para mudar então a tristeza em alegria. Deus fazendo um milagre na vida desta mulher que antes chorava, porque era impossível ter filhos, afinal ela era estéril, mas então Deus vem, Deus coloca a mão de forma sobrenatural, cura aquela mulher e agora ela começa a gerar, e o resultado disso, isso alegra o seu coração. Então algumas vezes, Deus não apenas vai cessar a tristeza, Deus não apenas vai vir e vai colocar algo sobre a nossa tristeza para que a gente não fique triste. Algumas vezes Deus vai mudar a situação, algumas vezes Deus vai vir com poder e mudar a circunstância, não apenas tirar a tristeza, mas no lugar da tristeza colocar a alegria, porque Ele muda a situação, Ele muda a circunstância. Aquilo que nós estávamos vivendo, que era terrível, que era um pesadelo, Deus vem de forma poderosa, toca as nossas vidas e muda aquilo que nós estamos vivendo de tal maneira que agora os nossos corações se enchem de alegria. Agora a gente começa a regozijar por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, por aquilo que Deus está fazendo na nossa casa. Nós estávamos chorando, tristes, porque a situação era terrível, mas Deus veio, Deus colocou suas mãos, e o que Ele tem feito e está fazendo é tão maravilhoso e tão tremendo, que agora no lugar da tristeza, alegria e júbilo diante do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Maravilhoso o que Deus faz nas nossas vidas. Um outro homem que agora vou usar como exemplo também, que vive isto aqui, Davi. Davi, ele é ungido, ele recebe uma promessa de Deus sobre sua vida de que ele iria ser o rei. Mas não é exatamente isso que acontece depois de ele ter recebido a unção e o óleo ter sido derramado sobre sua cabeça. Ele agora vira um fugitivo.
Rei Saul quer matá-lo, e ele agora, o que ele faz é fugir daqui para lá, de lá para cá, para simplesmente poder salvar sua própria vida, e ele se esconde em cavernas, e a Bíblia vai nos contar, em alguns trechos ali, que em uma das cavernas deste lugar que Davi chega, chamada de Adulão, e ali naquele lugar começa a se juntar a Davi, homens de todos os tipos, mas não eram homens de boa fama, eram homens que a sociedade não queria, homens que suas famílias não queriam, e eles estão como Davi agora, nestes lugares, cavernas, vivendo por ali, e eles se juntam a Davi nesta caverna de Adulão, e ali se torna um exército. Davi começa a liderar essa turma, que não era tão boa assim, mas acaba que Deus acaba usando aquela situação que era desfavorável para abençoar a vida de Davi. Eles começam a guerrear, eles vão a Gate, eles se juntam aos filisteus, e eles vão enfrentar agora algumas batalhas junto com os filisteus. Só lembrando, refrescando a tua memória, se você não sabe também, filisteus sempre foram os inimigos do povo de Deus, e Davi era do povo de Deus, mas agora, neste momento tão difícil de sua vida, que ele está fugindo, na verdade, de Saul, ele se une aos filisteus para lutar com os filisteus contra o povo de Deus. Aí olha só o que acontece quando ficam sabendo quem era Davi, quando os filisteus, alguns ficam sabendo que Davi era Davi, aquele que fazia parte lá de Israel, eles se negam, eles dizem, não, esse homem não vai com a gente para a batalha não, esses homens não vão com a gente para a batalha não, porque vai que chega lá no meio da batalha, ele se arrepende, se vira contra nós, vai virar uma confusão, deixa ele para trás. E na verdade a gente vê aqui que o que acontece aqui foi algo providencial de Deus, porque eles mandam Davi e sua gangue ir embora, voltar para casa, e eles vão voltar para casa, e quando eles voltam para casa, eles encontram um cenário caótico. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 4, que diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. É isso que acontece quando eles chegam de volta a casa, em Ziclag, era o lugar onde eles tinham feito a base deles. Quando eles chegam ali em Ziclag, porque não deixaram eles ir junto para guerrear, eles chegam ali, eles encontram a cidade ali destruída, tudo pegando fogo, os familiares, as esposas e os filhos não estavam ali. Os amalequitas, enquanto eles tinham saído dali de casa, durante 3 dias os amalequitas vieram ali, destruíram tudo, pegaram os familiares, as esposas, as crianças e levaram cativos. Então Davi e seus homens chegam agora ali em Ziclag, e o que eles encontram é destruição. Cadê as famílias, cadê as esposas, cadê as crianças? E eles entram em desespero naquele momento, e esse texto que eu li para vocês, eles erguem a voz, eles choram, até não terem mais forças para chorar. Você já chorou assim? Você chorou tanto, que não tinha mais choro para chorar? Você queria chorar, mas não saía mais lágrima do olho, chorou tanto que não dava mais para chorar, não tinha mais lágrima, não tinha mais força, de tanto que você havia chorado. Aqui é choro de verdade. E é esse tipo de choro que a Bíblia nos conta que Davi e seus homens, eles choram ali, de tal maneira, desespero pelo que havia acontecido. E sabe o que é engraçado? Que às vezes, acho que você já deve ter enfrentado isso, sabe quando a coisa está ruim? E você pensa, está muito ruim, não tem como piorar. Às vezes tem como piorar, e é o que acontece aqui. No versículo 6 diz o seguinte: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, além de não ter mais força para chorar, além de ter perdido mulher, filho, de estar desesperado, agora o povo está dizendo o seguinte: vamos matar ele, porque ele é o culpado, foi ele que nos liderou, ou seja, estava ruim, agora ficou pior. Apedrejá-lo porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nesse momento de aflição, nesse momento de desespero, nesse momento que Davi ele não sabia o que fazer, o texto diz que ele se reanimou. Aqui o que é que a gente encontra? A gente encontra
um consolo de Deus num momento de crise. Aqui a gente encontra um refrigério de Deus na alma, em um momento que não existe saída, em um momento que você olha e pensa, puxa, não tem o que eu possa fazer nesta situação, não tem como eu sair desta situação, será que existe um consolo de Deus? E o texto diz que Davi naquele momento ele se reanima em Deus, e aí eles vão perguntar para Deus, eles vão orar, e eles vão clamar, e eles vão dizer, será que nós devemos, Deus, fazer alguma coisa? Será que nós devemos ir procurar os inimigos? Será que nós devemos ir guerrear contra os amalequitas e ver se as esposas estão vivas, se os filhos estão vivos? Será que o Senhor nos dará vitória nesta batalha? Então é o que diz no versículo 8, diz assim, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Mais uma vez aqui Deus entra na história, e Deus não apenas consola o coração daqueles homens, mas Deus dá uma palavra e diz o seguinte, pode perseguir, pode ir até o bando, vocês vão chegar até eles, não vão apenas chegar até eles, mas vocês vão destruí-los, vocês vão pegar tudo aquilo que eles pegaram de vocês, as esposas estão vivas, os filhos estão vivos, os bens que foram levados vocês vão trazer de volta. E depois, se você ler, você vai ver o resultado, é exatamente isso que acontece, e com as circunstâncias sendo mudadas, e com a situação sendo mudada por Deus, porque eles sabiam que talvez pela força natural eles não poderiam vencer os inimigos, mas quando Deus dá vitória, agora eles se alegram na presença de Deus, agora eles regozijam na presença de Deus, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, Deus trouxe de volta, com a mão poderosa de Deus, Deus veio e Deus nos devolveu aquilo que o inimigo roubou, e diante dessa situação que foi mudada, então o povo agora se alegra na presença de Deus, mais uma vez, Deus mudando a situação, Deus mudando a circunstância, e o povo se alegrando. Mais um exemplo só, o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe uma palavra do profeta Isaías, dizendo, arruma a tua casa, meu filho, porque você vai morrer. Imagina, você recebe essa notícia, ajeita a tua casa, porque você vai morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está querendo morrer não. Quando eu pergunto, quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer ir hoje? Ninguém levanta a mão. Você quer ir para o céu, mas hoje não, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui. E o rei recebe essa palavra do profeta e diz, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, essa palavra é de Deus para a tua vida. Então olha o que acontece, segundo Reis 22 e 3, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E olha o que diz, e Ezequias chorou amargamente. Diante da situação, diante do cenário, diante da palavra, o que é que ele faz? Ele chora, ele se desespera, ele diz para Deus, Deus, eu te servi, eu andei na tua presença, o Senhor tem visto a minha integridade, que palavra é esta? E ele se angustia, e ele chora na presença de Deus. Mas olha que coisa poderosa que acontece aqui, nos versículos 4 e 5, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, olha isso, ou seja, o profeta Isaías veio, trouxe uma palavra e disse, você vai morrer. Ele vira as costas depois de ter entregue essa palavra maravilhosa, você vai morrer. Ele está indo embora, enquanto ele está indo embora, o rei começa a orar, o rei começa a falar com Deus. Veja como a oração é rápida até Deus. Antes de o profeta sair do pátio, antes de ele sair da casa, do palácio do rei, Deus manda o profeta voltar. Por que Deus manda o profeta voltar? Porque Deus já havia ouvido a oração de Ezequias, recebido o clamor de Ezequias e decidiu mudar a sentença que havia sido dada sobre a vida de Ezequias. Então ele fala para o profeta, volta lá, porque agora você tem uma outra palavra para o profeta, e diz o seguinte, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Deus na verdade deu ao rei
mais 15 anos para viver. Ele cura, dá a cura para ele, entrega para ele mais 15 anos. E olha o resultado, olha o que diz no versículo 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Então, diante desta obra maravilhosa que Deus está fazendo ali, agora o rei se alegra, agora o rei regozija na presença de Deus, porque a sua sentença havia sido mudada, a sua situação havia sido mudada pela mão poderosa do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes é isso que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos chorando, e nós estamos chorando por conta de circunstâncias, problemas que temos vivido. Muitas vezes, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai mover de forma sobrenatural. Ele não apenas vai enxugar a tua lágrima, mas Ele vai resolver o problema, e ao resolver o problema, as tuas lágrimas serão mudadas em alegria e festa. Aplauda o Senhor Jesus. Agora, uma pergunta que nós precisamos fazer. Toda vez então que nós choramos, toda vez que estamos em uma situação difícil, que precisamos da intervenção de Deus, Ele muda a nossa situação? Se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós chorarmos na presença de Deus todas as vezes, é garantido que Deus muda a nossa situação? Não. Algumas vezes Ele muda, outras vezes Ele não muda. Mas isso não significa que Ele não esteja fazendo alguma coisa. A gente vai encontrar na Bíblia algumas vezes que Deus não mudou situações. Mas geralmente quando Deus não muda uma situação, Ele está mudando a pessoa, para que então mude depois a situação. Às vezes Deus permite vivermos algumas coisas que nós não gostaríamos de viver. E algumas vezes a gente clama e a gente ora e diz: Deus, eu encontro na Tua palavra, o Senhor muitas vezes mudando circunstâncias e mudando situações. Vem e muda também a minha história e me tira dessa situação. E infelizmente algumas vezes Deus não nos tira da situação. Eu quero mostrar para vocês alguns motivos do porquê Ele não nos tira de algumas situações algumas vezes. Livro de Hebreus, o escritor, que nós não sabemos quem é, ele fala aqui sobre Jesus. E provavelmente nesse texto aqui ele está falando de um dos piores momentos na vida de Jesus, que foi ali no Getsêmani. Enquanto Jesus está ali prestes a ser levado para ser crucificado, e ele está diante de Deus, e ele ora, e ele chora, e ele sua gotas de sangue, tamanha dor que ele está sentindo ali naquele lugar. Provavelmente esse texto aqui se refere a este momento na vida de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9, olha o que diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, em homem, aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, a quem podia o livrar da morte. Ou seja, quem é que pode alguma coisa? Deus. Então Jesus aqui, ele ora, ele suplica a Deus, aquele que poderia mudar a sua história. Mas olha o que o texto diz: foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido, ele orou, ele clamou e foi ouvido. Mas olha o que o texto diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então olha o que o texto está dizendo. Jesus, o Filho de Deus, ele chorou, ele orou e ele suplicou. Mais do que isso, ele foi ouvido. Deus ouviu. Jesus no Getsêmani, qual foi a oração dele? Deus, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, me tira dessa situação, é o que ele estava dizendo. Se possível, não viver isso aqui, me tira disso aqui, não me permita viver isso aqui. Mas ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele é ouvido. Deus escuta sua oração e o seu clamor. Externamente, Deus não muda a circunstância. Deus livrou Jesus da cruz? Não.
Deus tirou Jesus daquela situação difícil? Não. Deus falou: meu filho, ouviu o teu clamor, então eu vou fazer o seguinte: não precisa passar por essa dor, não precisa passar pela cruz, eu vou dar um outro jeito aqui, vou te tirar dessa situação. Não aconteceu. Jesus morreu numa cruz, Jesus sofreu, Jesus foi pregado em uma cruz, Ele passou pelo que tinha de passar. Agora, a gente vê que as lágrimas de Jesus não mudaram a situação. E algumas vezes nas nossas vidas isso acontece. A gente está pedindo para Deus: Deus me tira, Deus faz, e nem sempre acontece uma mudança ou transformação externa. A pergunta, ao olharmos para esse texto aqui, é: o que mudou então? O que mudou? Se ele orou diante de Deus, se ele clamou, se ele chorou, e Deus ouviu sua oração, o que é que Deus fez? Existem as mudanças de Deus que são externas e visíveis. Existem aquelas mudanças de Deus que são internas e muitas vezes invisíveis. Mas Deus sempre está mudando alguma coisa quando Ele ouve o nosso clamor. Olha o que o texto diz. Por conta disso que Jesus passou, diz o seguinte: aprendeu a obediência por conta disso. Foi aperfeiçoado. Tornou-se autor da salvação. Olha o que o texto está dizendo. Aprendeu a obediência. A minha pergunta para você é: Jesus não sabia da obediência? Ele viveu uma vida de obediência. Ele nunca desobedeceu a Deus. Até aquele momento, no Getsemane, até a cruz, ele tinha vivido uma vida de obediência. Como é que o texto me diz que ele aprendeu a obediência? Ele já sabia a obediência, mas o que o texto está nos dizendo, sabe o que é? Agora ele aprendeu numa profundidade maior. Agora a experiência que ele teve levou ele a um nível maior. Ele já obedecia, mas agora ele foi para um outro nível. Ele foi, o texto está dizendo, aperfeiçoado. Ele tornou-se autor da salvação. Ou seja, olha o que está dizendo: ele saiu daquilo ali melhor do que ele entrou. Deus não mudou a circunstância, mas Deus mudou algumas coisas na vida de Jesus ali. Ele foi aperfeiçoado, e é exatamente isso que acontece nas nossas vidas quando nós andamos com Deus. Algumas vezes Deus muda a situação, mas outras vezes Deus não muda a situação. Mas o que Deus está fazendo naquelas vezes que Ele não muda a situação, Ele está me mudando, e Ele está te mudando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te fazendo um crente mais fervoroso, Ele está te tornando uma pessoa que ora mais e que busca mais a face de Deus. Ele está aumentando a sua fé. Nós nunca saímos de um problema e de uma situação difícil do mesmo jeito que nós entramos. Com Deus sempre é assim. Ele usa as crises e os problemas e as dores da vida para nos aperfeiçoar e para nos melhorar. Olha só a conversa que Jesus tem com Pedro, com o seu discípulo. Não sei se você já parou para reparar nisso aqui. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Jesus dizendo para Pedro: Satanás pediu para peneirar você. Pedro, como discípulo, o que é que ele está ali sentado esperando, ouvindo Jesus? O que é que ele está esperando? Que Jesus dissesse para ele: mas fique tranquilo, eu não deixei, está comigo. Eu falei para ele, não vai tocar na vida dele. Era isso que Pedro com certeza estava esperando, e é isso que nós esperamos, é verdade ou não é? Senhor, o inimigo se levantou contra a minha vida, e o que a gente espera é Deus dizendo: ele levantou, mas ele vai cair, não vai tocar em nada, e é assim que vai ser. É isso que Pedro está esperando. Mas olha o que Jesus diz para ele: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus diz para ele? Pedro, Satanás pediu para peneirar, e eu falei para ele: pode peneirar. Como assim, Senhor? Sim, ele está dizendo, mas fica tranquilo, eu orei por você, para que neste momento difícil, para que nesse momento de dor, para que nesse momento de perseguição, que ele vai ficar
atrás de você tentando destruir a sua vida. Eu vou orar por você, para que a tua fé seja fortalecida neste momento. Pedro, você vai passar, mas saiba de uma coisa, você não vai passar sozinho. Eu estou com você, eu orei por você, que a tua fé aumente, que você seja fortalecido neste momento de angústia, de dor e de crise. Digo mais, Pedro, não apenas isso, quando você voltar, algumas versões diz quando você se converter, quando você voltar, quando você sair disto aqui, que você fortaleça agora a vida dos teus irmãos. Ou seja, Pedro, o teu testemunho vai ainda por cima abençoar a vida de outras pessoas. O que você passou e não morreu enquanto passou, porque eu te sustentei, este testemunho, quando você sair, quando você voltar, isso aqui vai abençoar a vida de outras pessoas. Algumas vezes Deus nos tira das situações difíceis, algumas vezes Deus permite que passemos por situações difíceis para nos tornar melhores cristãos, para nos dar um testemunho que ainda vai abençoar outras pessoas. Último exemplo, Daniel com seus amigos na fornalha. Ele, por negar adorar deuses, outros deuses, ele é jogado em uma fornalha com seus amigos. Daniel capítulo 3, versículos 24 a 26 diz: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofrendo nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. E saem os 4 que tinham na fornalha, saem os 3 que haviam sido jogados, amarrados lá dentro, eles saem andando, e o rei espantado com aquilo que havia acontecido. Se você for reparar neste texto, Deus faz algo diferente, porque Deus não livra da situação aqui, Ele livra no meio da situação. Deus poderia, antes daqueles homens terem caído na fornalha, para que cair na fornalha? Ninguém quer cair na fornalha, ninguém quer sentir esse medo, esse pavor de estar lá no meio do fogo. Agora morri, agora minha vida acabou. E às vezes é exatamente o que Deus faz. Às vezes Ele faz antes, às vezes Ele faz no meio, às vezes Ele faz depois. Às vezes Ele não faz nem antes, nem no meio, nem depois. Às vezes o que Ele está fazendo é em você, Ele está te fortalecendo para que você não morra no meio de tudo isso. Mas aqui nessa história, olha só, Deus permite aqueles homens caírem na fornalha, mas eles estão ali na fornalha e todos estão reparando que aqueles homens não estão sendo queimados ali, e foram 3, mas agora está 4, porque sempre no meio da fornalha das crises, independente do que a gente está vivendo, Deus está comigo, está com você ali. Isso é tudo, na verdade, que nós precisamos. Agora, olha que coisa interessante que acontece aqui nesse texto, e é o que Deus muitas vezes faz quando Ele não nos livra da fornalha, porque tem vezes que Deus não nos livra. Olha o que acontece: estes homens foram amarrados e jogados na fornalha, e o texto nos diz que a única coisa que queimou na fornalha não foi o corpo, não foi o pelo do braço, não foi o pelo da perna, não foram os cabelos, mas a única coisa que queimou enquanto eles estavam dentro daquela fornalha foram as cordas que amarravam seus pulsos e seus pés. Ou seja, eles entram na fornalha presos, amarrados. Só que é dentro da fornalha que Deus solta e tira tudo aquilo que os prendia. Ou seja, Deus não os livrou da fornalha, mas na fornalha Deus solta tudo aquilo que estava prendendo eles, e eles saíram de maneira diferente. Entraram amarrados e saíram soltos. E é exatamente isso que Deus está fazendo nas nossas vidas muitas vezes. Tem vezes que a gente está numa situação, só que sabe o que acontece? Deus está usando esta situação, entramos ali presos, amarrados, e muitas vezes a nossa tristeza e o nosso clamor e a angústia do nosso coração: Deus, o Senhor não está fazendo alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre está fazendo alguma coisa. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não dorme,
Os seus olhos estão em todos os lugares, Ele te conhece, Ele sabe. Deus não se esqueceu de você. Não é que Deus não está vendo a tua situação, não. Ele sabe de todas as coisas. Se Ele não mudou a tua situação, se Ele não mudou ainda a tua história, talvez seja porque Ele está mudando você, talvez seja porque Ele está te fortalecendo, talvez seja porque Ele está arrancando da sua vida algumas coisas que precisavam ser arrancadas, talvez Ele está tirando no meio dessa fornalha aquilo que te prendia, aquilo que te amarrava. Deus sempre está fazendo alguma coisa. O título, a pergunta que nós fazemos é: será que Deus está fazendo alguma coisa? Deixa eu te dizer, Deus está fazendo alguma coisa. Será que Deus está fazendo alguma coisa na minha vida que eu não vejo? Deus está fazendo alguma coisa. Se Ele não te tirar do meio dessa fornalha, querido, Ele vai te livrar no meio da fornalha. Se Ele não mudar essa situação, pode ter certeza que o quarto homem vai estar ali com você, te sustentando, te fortalecendo para você passar por essa dificuldade, por esse momento difícil na sua vida. Deus está sim fazendo grandes coisas. A mentira do diabo para mim e para você é: Deus não está fazendo nada, Deus não está te vendo. Mas aqui na palavra de Deus nós encontramos o Deus que faz antes, um Deus que faz depois, um Deus que faz no meio, um Deus que muda a circunstância. Se não mudou a circunstância, Ele muda você. Se Ele não mudou nada, é porque Ele ainda vai fazer. Mas um Deus que trabalha, que não para de trabalhar, um Deus que não dorme. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. E é por isso, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. É por isso que crente vive diferente. É por isso que crente consegue celebrar enquanto está no meio da fogueira. É por isso que crente consegue celebrar mesmo quando está tudo de ponta cabeça. Por quê? Porque eu gosto de crise, porque eu gosto de choro? Não. É porque eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É o que diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. É na fornalha, é fora da fornalha. É no momento difícil, é no momento bom. Todas as coisas, tudo o que acontece nas nossas vidas, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós cremos nisso, por isso descansamos os nossos corações nas promessas e na palavra de Deus. Será que Deus está trabalhando? E eu digo para você nessa manhã: Deus está trabalhando sim. Aplauda o Senhor Jesus.